Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de Cabala que a gente iniciou, a gente falou do alfabeto sagrado e fizemos o quê? Uma adaptação dele, apesar de muito rústica. A gente utilizou o quê? O nosso alfabeto, porque aqui ninguém domina o hebraico. Então a gente fez a adaptação das 22 letras, como vocês podem ver no outro vídeo, para as nossas letras aqui portuguesas, para poder facilitar o entendimento. Agora eu vou ler um texto, como sempre eu começo um texto que eu escrevo, e em seguida a gente vai dar início ao que a gente pretende. Então veja bem, um estudo sobre a Cabala, guiado então por uma filosofia perfeita, munido da chave do simbolismo e auxiliado por esses grãos mestres nos mistérios perdidos da antiguidade, podem ser restaurados e assim revelar seus segredos encarnecidos pelo tempo, para o benefício de eras vindouras. Ou seja, a gente está fazendo aqui o quê? Passando adiante essa tradição, gravada nesses vídeos, que vai ficar aí no YouTube, e o pensamento da gente é dar continuidade à tradição, para quem quiser pegar o fio da meada. Então, continuando. Poucos aspectos da história do espírito humano são mais fascinantes que os mistérios da antiguidade, admitindo-se a existência de tais mestres, dotados de profundo saber, prontos a ajudar o mundo. Nesse caso, o mundo deve estar também preparado e disposto a receber tal ajuda, caso beneficie-se dela e não destrua seus agentes. Assim, como todas as instituições humanas, eles tiveram sua fundação em uma necessidade real, a qual serviram pela dramatização de crenças, esperanças e desejos da humanidade, evocando o misticismo eterno, que é ao mesmo tempo a alegria e o consolo do homem enquanto ele marcha ou rasteja abrindo o caminho por entre o emaranhado de dúvidas, Essas dúvidas que acometem todo ser humano. Aonde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou, Então, continuando. Perigos, doenças e morte, num processo que chamamos de vida, Tal obra, ora se tornou possível, em função do ciclo de liberalismo e informação em que se vive atualmente, no qual os obreiros não estão passíveis de serem sacrificados ao moloque do fanatismo e da superstição. Claro, é aquilo que eu falei, toda ação tem uma reação. Muitos fanáticos às vezes vão criticar, vão falar, etc. Mas isso faz parte da vida. Então, para quem vai iniciar oficialmente o estudo sobre a Cabala, o qual eu recomendo, ele tem que ter em mãos a Torá, A Torá, a nossa escritura, que a gente somos ocidentais, então temos onde dentro dessa escritura está embutida também os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, a Torá, que a gente chama de Velho Testamento, e também o Novo Testamento, que eu chamo o Novo Testamento, o cristianismo, como se fosse o judaísmo mais aperfeiçoado, É como o próprio Jesus disse, eu não vim destruir a lei e mostrar como deve ser cumprida. Em seguida, você deve ter um livrozinho chamado Zoar. São vários livros. Agora, atualmente, estão
compondo um livrozinho resumido, né? Publicando um livro do Zohar resumido, que é suficiente. Também tem o Sefer Yetzirah. Esse livro, Sefer Yetzirah, se atribui a autoria dele a Abraão, né? Segundo a tradição conta, né? Esse chamado também Sefer Yetzirah, ou Livro da Criação. É um livro fininho, a versão pequena, curta, tem 6 capítulos, bem fininho ele, mas ali mostra como Deus criou tudo, tudo. Então, vale a pena. Utilizando o quê? As letras do alfabeto sagrado, né? Em seguida, você pode adquirir o Bahir, também é um livro extraordinário que você deve ter na sua biblioteca. E depois outro livro chamado Sifra Dizenilta, ou também conhecido como um livro oculto. Esses 5 primeiros livros eu posso dizer que são básicos. Há outros, muito mais, mas esses 5, para quem quer começar, é básico. Esse livro também muito antigo, que também é farta a literatura de livros sobre Cabala, principalmente na antiguidade, mas são livros difíceis de você encontrar, né? Leitura muito pesada para quem vai começar, então eu não aconselho agora, mas se encontrar, guarde. Quando você estiver já preparado, você pode entrar com ele também. Como também muitos livros desses são escritos ou em hebraico ou aramaico, né? Que quem sabe o hebraico, o aramaico, tudo bem, mas quem não sabe, aí vai complicar mais um pouco, né? Associado a isso, há inúmeros livros de Cabala, escritos do século passado, né? Século XIX, século XX e atual, já tem livros à vontade escritos aí, né? Bem encadernados, etc., é bom de leitura, não é? Sem muito volume, livro de 200, 300, 400 páginas, que dá para ir ajudando ao estudo. Aí surge uma pergunta que quem começar a estudar vai dizer, poxa, eu estou lendo esse livro, mas não vejo a prática. Não, há alguns livros de prática, mas isso mais é respiratório, etc e tal, né? Aquela coisa de você treinar sua vontade, não é? Sua organização. Mas existe, se eu quisesse, eu podia até chamar de livro. A maçonaria, por exemplo, é onde eu encontrei, usando de analogia com os símbolos, eu encontrei um local espetacular da prática da Cabala, mas a prática de verdade mesmo. Agora, mas aí pode o pessoal dizer, mas rapaz, só entra homem, mulher não existe atualmente a maçonaria composta só por homens, né? Que é a tradição dela, mas também já existe a comaçonaria, que em algumas cidades aqui no Brasil e também no exterior já tem comaçonaria, onde frequenta o homem e a mulher e tem os mesmos conhecimentos, que é uma maçonaria, mas chamada comaçonaria porque ela é mista, mas já existe. E aqui no Brasil já tem algumas lojas que funcionam dessa maneira. Então, aí vocês vão, dentro da maçonaria, é quando vocês vão ver a prática verdadeira da Cabala, né? Diferente dessas práticas que nos livros publica aqui, bem diferente. Aí, resultado, vocês entrando, estudando a simbologia, se aprofundando, e como eu lhe falei, o segredo do ocultismo chama-se analogia. Se você usar analogia, tudo que está oculto você vai descobrindo, né? Então, eu quando falei a vocês do alfabeto sagrado, ele é composto de 22 letras, não é? Esse alfabeto sagrado, ele vem do Egito, né? Porque a tradição vai passando. Às vezes sai da Suméria, vai para o Egito, do Egito, vai para o judaísmo, né? E assim sucessivamente. Embora que as letras hebraicas praticamente é quase a mesma coisa da do Egito, né?
o entendimento é a mesma coisa, só modifica às vezes o hieróglifo, né? O hieróglifozinho, o traçado, mas é assim. Então, quando você começa a estudar a Cabala, que vocês já estão sabendo que eu falei que a Cabala é a ciência secreta, né, e filosófica do judaísmo. Por que a gente chama do judaísmo? Porque foi o povo que recebeu essa tradição, né, e depois passou ele para adiante. Mas na realidade, hoje eu digo que a Cabala ela é universal, principalmente para aqueles que têm vontade de conhecer, de estudar, né, de saber de onde veio, aonde está e para onde vai. E eu também aqui digo que, repito, o passado é o futuro vivido no presente. Por isso que a gente está passando essa tradição, como na leitura do trechozinho que eu escrevi, né? Para o futuro. Então, observe o seguinte. Esse alfabeto sagrado, ele começa do Aleph, Mem, não, Aleph, Bet, Gimel, Dalet vai por aí, né? Até a última letra, são 22 letras. É dividido esse alfabeto da seguinte maneira: 3 letras mães, chamada Aleph, Mem, Shin. 7 letras duplas. Por que dupla? Porque ela tem o som nasal e o som oral. A pronúncia dela pode ser pronunciada com som oral ou um som nasal, né? Então chama-se duplas. Então você vê 3 mães, 7 duplas, dá 14, não é? Não é isso? Se a gente fosse considerar pelo som, seria 14, mas são 7 duplas e 3 mães e 12 letras simples para compor os 22. As 22 letras do alfabeto, né? Então, ó, 3 mães, 7 duplas e 12 simples. Aí você pergunta assim, onde é que eu vou encontrar isso? Está em todos os livros. Agora a prática disso, como é que eu encontro? Aí eu digo, dentro da maçonaria. Desde que você saiba trabalhar com analogia. Por exemplo, dentro da maçonaria, você tem o venerável mestre. Isso que eu estou falando é importante principalmente para maçons. Você tem o venerável mestre, tem o primeiro e o segundo vigilante. Esse daí você pode considerar como se fossem as 3 mães, Aleph, Mem, Shin. Cada um vai representar uma letra dessa. Em seguida, você tem 7 degraus que saem ali digamos assim, do piso quadriculado, né? Aí tem 7 degraus até chegar ao trono do venerável. São 7. Então, eu vou chamar das 12 letras duplas, ou das 7 letras duplas, porque você sobe 7 e desce 7, não é? É como, usando analogia, 2 pronúncias, uma oral, não é? E outra nasal. Em seguida você tem as 12 colunas, que está dentro da loja maçônica, né? Que forma as colunas, que mostra também as constelações, né? Cada um com sua constelação, né? Então, essas 12 colunas. Então, se você somar o venerável, primeiro e segundo vigilante, 3, os 7 degraus que vai e volta, 7, 3, 10, e as 12 colunas, você vai ter o quê? 22 letras, usando da analogia. Então você tem as 22 letras. O ritual vai mostrar como você vai trabalhar com essas 22 letras. Aquele maçom que se aprofunde e é esperto, que está observando tudo ali, né? Ele vai ter ali geometria sagrada, né? Pelo próprio movimento da loja, né? O giro dentro de loja, ele vai ter a geometria sagrada e vai saber operar com essas letras. É só substituir por analogia, né? Aí ele vai aprendendo aquilo, para depois pôr em prática nele, né? E se quiser transmitir também, ele pode transmitir como? Pela palavra, não é isso? Que a gente chama de tradição oral, ou pode pegar
esse conhecimento e transferir para o livro. É o caso, por exemplo, a imensidade de livros que existem, né? Principalmente na maçonaria, tem livros à vontade, não é isso? Então, qualquer um pode aprender a prática dentro da maçonaria, tanto a maçonaria masculina como na comaçonaria, que é mística. Então, vocês vão encontrar tudo isso, essa prática da maçonaria dentro, ou dessa prática da cabala dentro da maçonaria. É por isso que eu costumo dizer que é super interessante e é proveitoso que qualquer maçom conheça da cabala, nem que seja superficialmente. E aquele que se aprofunda, melhor para ele, certo? Então você vê aqui, se eu fosse aqui apontar o livro que eu tenho de maçonaria, cansava. Então você tem condição até de escrever um livro, quando você conhece a prática da cabala, não só de maçonaria, qualquer livro, que você vai saber trabalhar com o quê? Com as letras, com os números, e vai montar, vai criar. Criar o quê? Um conto, uma história, um livro, um romance, e vai por aí. Porque eu costumo dizer que no ocultismo, você tem conhecimento do homem, do mundo e do universo, né? Englobando tudo Deus, você tem esse conhecimento. Então, você tem o conhecimento, se você se aplicar, de toda e qualquer ciência. Toda e qualquer ciência. Às vezes eu estou dentro da loja maçônica, aí eu vejo a medicina ali dentro, né? Eu vejo engenharia, eu vejo arquitetura, eu vejo sociologia. Toda ciência que você imaginar, eu encontro dentro da maçonaria. É só utilizar de analogia com a simbologia que ali se encontra. Ora, não estou privilegiando só a maçonaria quanto a isso, apenas destaquei ela assim nesse ponto. Mas, na realidade, essas sociedades secretas, essas outras, também seguem o mesmo princípio. A martinista, a Rosa Cruz, também tem a mesma simbologia. Quando não é idêntica à pulsão, mas sempre tem uma coisa aqui, outra coisa ali, sempre se estuda tudo isso. Esses outros livros que você vai estudar, como por exemplo, alquimia, hermetismo, magia, outros livros que falam, dentro da leitura você vai encontrar esses assuntos, faz parte tudo disso. Tudo enquadrado nisso. Então, vale a pena estudar essa ciência? Vale. É ela que vai dirimir muita dúvida que você tenha. Então, aconselho a vocês que me escutam nesse momento, aqueles que têm vontade, se aprofundem. Claro, como eu sempre digo, muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é? E esses escolhidos, ou melhor, ele se auto-escolhe, não é? É aquele que gosta daquilo. É como eu falei outro dia, não gosta de futebol. Se pegar um vídeo desse, ver, diz, quero ver isso não, quero ver um negócio de futebol, aí vai no YouTube, uma página lá, pronto. Mas existem aqueles que gostam, né? Desse tipo de assunto, tem aqueles que querem saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu posso fazer, e por que fulano é assim e eu sou assim. Então, há uma série de coisas que a gente pode desenvolver. Vejam, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui a vocês. Não repare não que ele está todo riscado. Como eu falei, meus livros eu risco muito. Eu peguei esse livro aqui, faz muitos anos já, chama-se Platão, Timeu e Crítias ou a Atlântida, da editora Emos. Tá para você ver aí, né? Tá vendo aqui, ó? Esse livro. Aí eu li, ele é todo riscado, vejam bem, tudo riscado. Isso porque eu risco? Porque eu faço minhas analogias, meus estudos, às vezes eu digo um negócio ali, confirmando às vezes discordando, aí é dos meus estudos. Então eu observei esse desenho aqui, ó. Veja bem esse desenho, tá vendo? E eu vou ler o que tem aqui no rodapé para vocês ouvirem, depois eu vou explicar esse desenho.
Veja o que está escrito aqui. Isso que eu vou mostrar a vocês é um exemplo da observação, principalmente utilizando analogia. Então veja o que está escrito nele aqui, ó. Aí ele bota aqui na página do rodapé aqui embaixo, ele bota assim, ó. Aqui um exemplo diferente da arquitetura titânica, com inspiração, abre aspas, hiperbórea, fecha aspas. Aí diz o seguinte: planta do santuário de Eleusis, centro dos principais mistérios da religião grega, nunca desvelados ao vulgo. Observe que aqui ele está falando de um templo dedicado a uma deusa, ou seja, a uma mulher. Então, eu comecei a ver essa planta, né, que a gente pode chamar de planta baixa, tá vendo? Pode chamar ela de planta baixa. Dá para ver daí direitinho, dá? Tá dando para ver direitinho a planta baixa. Aí eu, observando, aí eu digo, vou usar a analogia. É a planta do templo do santuário de Eleusis. Veja como eu trabalhei para chegar nessa analogia. Do santuário de Eleusis. Ou seja, uma deusa, né, feminina. Aí essa planta, um santuário. Nesse santuário frequentava o povo, né? Na Grécia Antiga, digamos assim. O povo entrava e saía, entrava e saía. Aí eu pensei comigo, eu digo, a gente está observando as plantas baixas das igrejas góticas, normalmente em forma de cruz, né? Cruz é um homem em pé, de braço aberto, é a forma de uma cruz, né? Digamos assim, que o homem é crucificado na sua cruz, né? Na sua matéria, está crucificado ali. Aí veio a luz, né? Trabalhando com analogia. Aí eu observei o seguinte: essa figura que eu vou mostrar aqui a vocês, essa figura que está aqui, tá vendo? Essa é a planta baixa. Aí eu observei isso aqui, ó. Tá vendo? Bem de pertinho, isso é a planta de um rio que está lá, né? O desenho de um rio. Esse rio, ele vem, ele segue por aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui direitinho. Ele segue por aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um braçozinho que corre aqui e sai aqui, ó, nessa posição. Certo? O rio que está aqui. Aí depois eu comecei a ver esse posicionamento aqui desses, provavelmente prédios, né? Casas, etc. Aí eu matei a charada, veja bem. A planta baixa do templo de Eleusis. Aí aqui eu chamei de a bexiga no corpo da mulher. Aqui a saída do rio, a uretra. Tá vendo aqui a uretra? Aqui em cima o clítoris, esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver aí, ó. Aqui, ó, a saída da uretra, chamado rio Azopo. Deixa eu procurar aqui para ir mostrando mais. Mais na frente aqui tem um pontilhado. Logo abaixo aqui, ó, tem um pontilhado. Eu chamei o ímen. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Um pontilhadozinho. Mais na frente, deixa eu olhar daqui, ó. Só um momento, porque é pequenininho, a vista tá curta. Tem esse ponto e pronto. Mais aqui, embaixo aqui, ó, tá vendo? É onde eu vou apontar aqui com a... Onde eu tô apontando aqui agora, ó. Nesse outro aqui tem um pontilhado. Parecido com aquele outro, tá vendo aqui o pontilhado? Esse daqui, ó, eu chamei o ânus. Aí depois vem essa parte daqui, ó. Aqui o quadril, ó. Vocês vão ver aqui que aqui fica o cóccix, né? Em seguida aqui a coxa, o joelho, aí desce a perna e o pé. Certo? Essa região aqui, onde tem a entrada aqui, que eu mostrei aqui bem pequenininha, ó. Tá vendo? Onde tem um pontilhado que eu mostrei aqui a vocês. Deixa eu novamente localizar aqui, ó. Olha ele aqui, onde está meu dedo apontando o pontilhadozinho, tá vendo? E o do ânus aqui, ó.
Aqui vocês vão ver o que? Passa por aqui, vem, aí você vai chegar nessa região daqui, tá vendo? Olha lá. Essa região toda representa o útero na mulher. Agora, observem o seguinte, tá vendo? Toda essa região aqui, ó. Aqui, o rio, a passagem do rio Azopo, né? Que a gente mostrou. Aí toda essa região aqui vai representar o quê? O útero dela, né? A bexiga em cima, o útero embaixo, né? Aqui, tá vendo? Essa região aqui de trompas de falópio. Então você com isso, você monta todo o esquema. Ora, isso era uma cidade, e o povo andava nessa cidade. Né? Aqui fala que nunca divulgado ao vulgo, hoje a gente está divulgando, não é? Esse conhecimento que ao estudar eu percebi. Inclusive tem até o ovário, que é essa parte aqui das trompas de falópio, tá vendo? Então o que é que acontece? O povo andava numa cidade, num templo, que isso aqui era grande lá, né? Mas estava andando dentro de um corpo de uma mulher, digamos assim. Imagina isso aqui, é uma planta. É como se você pegasse um cadáver de uma mulher, fizesse um corte transversal nela e tinha essa figura, né? Ela de cócora, mostrando a coxa e a perna e o pé, que é justamente essa parte, tá vendo? Como se ela tivesse acocorada. Veja de uma distância maior, tá vendo? Aqui seria o que? O cóccix, a parte de trás dela. Aqui a bexiga. Aqui a saída do rio Azopo, que no caso eu digo que é a uretra. Esse pontinho preto aqui, o clítoris. Aqui a membrana do ímen, é todo pontilhadozinho, tá vendo? Em seguida aqui embaixo, você vai ter o ânus, também pontilhado. Nessa parte aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. O ânus, nessa parte aqui, é pontilhadozinho, tá vendo? Dá pra ver daí, né? O ímen aqui, o ânus aqui. Aí em seguida aqui você tem o que? O púber dela, tá vendo? No caso lá era mato, veja que é um desenho como se fosse de árvores, tá vendo? De vegetação, tá vendo? A bexiga, a uretra, o clítoris, o ímen, o ânus, o útero dela todinho aqui, tá vendo? Esse é o útero. Aqui, essa parte aqui, ovário. Aqui o cóccix, a parte de trás dela. Pronto. É justamente um corte. Aqui, tá vendo? E transversal. Isso era uma planta de um templo. Uma planta baixa de um templo dedicada à deusa Eleusis. Então você veja como pelos livros, pelas figuras, pelos desenhos, a gente utilizando analogia, a gente vai descobrindo coisas que antes ninguém... Pronto, o que eu estou falando aqui, eu nunca vi ninguém comentar em livro nenhum que fale sobre o Timeu, né? e de Platão. Do mesmo jeito que aquela história da Atlântida, brevemente a gente vai revelar ela, mostrar quem é essa Atlântida, aquele confronto todinho, até o afundamento dela no oceano, né? Então tudo isso a gente vai aos poucos mostrando a vocês. Hoje eu falei dessa analogia que você pode utilizar, se você frequentar a maçonaria, utilizar, ou mesmo ler os livros de maçonaria. O importante é saber, conhecer a simbologia, para que o símbolo está falando e aplicar em você, entender. Então, o que é analogia? É justamente a chave do ocultismo. E o que é o ocultismo? É aquele que está escondido, oculto, certo?
seja embaixo, seja em cima, seja no pequeno, seja no grande. Então, meus amigos, eu vou dar uma parada aqui, botar esse vídeo para publicar, descansar um pouquinho e depois a gente grava outro, dando continuidade a esse assunto ou mesmo a outro assunto que vinha na minha cabeça, porque como eu falei, eu não programo nada. Eu vou falando à medida que vou me lembrando, certo? Então, a gente hoje viu uma continuação sobre a Cabala, a explicação do alfabeto sagrado, chamado o alfabeto hebraico, a analogia que eu fiz dessas letras com a simbologia maçônica, né? Mostrei a vocês o templo da deusa Eleusis, né? Na Grécia, na Antiguidade, é uma planta baixa. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aquela velha história, se gostaram, dê um cliquezinho, dê uma curtidazinha. Aqueles que forem inscritos, arranje pessoas para se inscrever, para acompanhar, porque vocês devem ter conhecidos, amigos, que gostam desse tipo de assunto. Então, eu agradeço imensamente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.